Seja bem-vindo de volta, esse é o canal Papo de Sofá e hoje nós vamos falar sobre violência. Então esse tema pode ser um gatilho emocional para você e eu já te convido a estar comigo caso você não se sinta bem ou até pular para um próximo vídeo. Mas lembre, um processo de mudança às vezes exige colocar o dedo na ferida. E aqui, é claro, só um recorte no processo, mas tenha profissionais ali do teu lado que podem te auxiliar, podem ajudar você. E lembre sempre, você não tá sozinha e toda dor é válida. E antes da gente começar o nosso tema de hoje, eu já peço que você, por favor, curta esse vídeo, se inscreva no canal para sempre se manter atualizada quando tiver lançamentos de vídeos novos, para a gente conseguir construir uma comunidade materna muito saudável e revigorada. Vamos lá? Bom, como eu falei pra você, esse vídeo pode gerar alguns gatilhos emocionais e a ideia não é te machucar, mas justamente criar uma consciência sobre o seu processo da maternidade para que você consiga gestar sem medo. Mas para isso, muitas vezes, a gente precisa olhar para dentro de nós e entender como as coisas funcionam, não é mesmo? Às vezes é preciso colocar o dedo lá na ferida, assim, cutucar, limpar ela, para a gente conseguir ter uma boa cicatrização. Esse é um exemplo, né, de quem acaba se queimando, quem sofre queimaduras. É preciso tirar aquela pele toda machucada para que uma pele nova possa ressurgir e para que não haja bactérias e essa pessoa acabe perdendo esse membro, por exemplo, né? E tenha uma recuperação mais saudável. E dentro da psicologia, da psiquiatria, às vezes pode acontecer esse processo também. Nós precisamos, junto com os nossos pacientes, tirar essa pele machucada, tirar esse processo de sofrimento que existe ali para conseguir que uma nova pessoa possa ressurgir depois dessas feridas que são tão intensas. E claro, é intenso para quem vive. Às vezes a gente não tem apoio das pessoas como realmente deveria. Nem todo mundo sabe o que falar, sabe o que responder, sabe como abordar talvez alguns temas que são sensíveis pra gente. E o vídeo de hoje, a ideia é que você tome um pouquinho de consciência sobre aonde essa ferida te pega. Mas pra gente contextualizar, a gente precisa entender o que é violência e como isso acontece. Porque dentro da gestação, nós sofremos violências o tempo todo. O corpo da mulher é visto como público. É gente chegando, passando a mão e falando: ai, que linda essa barriga, deixa eu ver essa barriga. E às vezes a pessoa é tão sem noção que vai erguendo a blusa no meio da rua e tocando no seu corpo. E o seu corpo, ele é seu, ele é único. Ninguém tem direito de tocar nele, estando você grávida ou não. Quer ver, então, palpites? O corpo da mulher, ele é tão aberto assim que as pessoas acham que elas podem chegar e falar o que elas querem e dar palpites do jeito que elas querem. E eu tenho certeza que isso incomoda você, porque quando eu estou com outras mulheres no consultório, elas me relatam justamente esse processo de se sentir incomodada e até violentada pela fala que as pessoas trazem. Então nós precisamos estar alertas para que você viva uma gestação totalmente diferente do que isso. E eu quero que você tenha essa experiência maravilhosa de chegar para mim e falar assim: alô, foi totalmente diferente porque eu pude me permitir viver de uma forma diferente e falar não para as pessoas, não me permitir viver uma nova violência. Mas para a gente contextualizar, existem tipos de violências e nós precisamos estar atentas a isso. O nosso país, embora nós tenhamos alguns direitos ainda, né, nós estamos caminhando a muitos passos de formiguinha em relação aos homens que temos no nosso país. Mas a gente tem direitos, tem processos, sim, nós podemos hoje em dia votar, nós podemos trabalhar, nós temos direitos a um salário digno, mas nem sempre foi assim. E os direitos das mulheres sempre são os primeiros a serem contestados, né? Como se a gente ainda fosse vista como, sei lá, animais para reprodução, para objeto de prazer sexual para alguns homens. Então, nós podemos fazer diferente quando nós começamos a compreender qual é a tua relação com o teu corpo numa sociedade como essa. E aí a gente tem um processo que começa desde a infância. Por exemplo, uma violência emocional, né? Quando uma criança se machuca, se corta, né? A criança é campeã de estar toda roxa, toda machucada, e às vezes deixa brinquedo na casa, ou fala coisas que às vezes
são muito sinceras, né? Tipo, essa semana a minha sobrinha chegou lá em casa e falou assim: nossa, que casa suja. Então acontece, eles são sinceros, né? E a gente não pode punir essas crianças por conta disso. Mas o que acontece? Às vezes é mais fácil que a gente olhe pra elas e fale assim: cala a boca, o que você tá falando? Ou até um tapão na boca, né? Pra ficar quieta, porque criança não pode falar as coisas. E aí essa criança chora. Essa criança chora porque ela tá assustada, ela tá com medo e ela acabou de ser violentada. E a gente fala o que pra ela? Engole esse choro, não vai chorar, não faz isso, não é nada, já vai passar. E aí depois vem esse adulto e olha pra ela assim, tipo, querendo simpatizar com a situação, sabe? Ah, olha aqui um brinquedinho, vem aqui brincar, vem aqui o chocolate, vou te dar um chocolatinho. Pra compensar a situação. Olha quantas violências nós estamos falando num curto espaço de tempo. Além do processo de chegar pra criança e falar assim: esse é o carro da mamãe, essa é a casa do papai. E tira desta criança tudo que ela tem ali dentro, que ela também está construindo uma vida, ela também está fazendo o processo dela ali. Aquela casa também é dela, ela também mora nesse lugar. Entre tantas outras coisinhas que vão acontecendo, nisso nós temos a violência física, violência moral, violência psicológica. E aí a gente tem também um processo de violência sexual, que às vezes pode acontecer com pessoas de dentro da casa mesmo, e normalmente são pessoas de segurança da família. Eu já vi um vídeo falando sobre, entrevistando um abusador, e ele falava que ele pegava as crianças no parque, né? Olhava elas, observava elas e sequestrava depois as crianças que tinham uma família mais frágil, que não tinha um pai por perto, ou que a mãe estava fazendo alguma outra coisa, né? E eu não quero responsabilizar vocês sobre o futuro dos filhos de vocês. Existem muitas coisas que acontecem que vão fora do nosso, que estão totalmente fora do nosso controle. Mas tem coisas que sim, nós somos responsáveis sobre o futuro dessa criança. O que eu quero que você pense é como se nós criássemos um filtro agora do que foi você enquanto filha, do que é você enquanto mãe. Nós precisamos ter essa diferenciação porque você está construindo uma visão nova sobre quem é você. Mas sim, existe muito um processo de negligência quando a gente fala sobre crianças que são violentadas e são abusadas. Não 100%, mas uns 90%, sim. E uma criança que vai se construir em cima de violências morais, físicas, psicológicas, naturalmente vai ter um processo de baixa autoestima, porque ela não vai acreditar que ela pode falar, que ela tem um espaço que as pessoas vão ouvir ela, que ela tem aquilo e é dela, essa casa é dela, esse carro é dela, e talvez até isso gere uma necessidade de conquistar coisas. Afinal de contas, ela não tem nada, é tudo dos outros, então ela precisa fazer isso para compensar coisas. E quando nós entramos num processo de compensação, talvez a gente esteja falando de alguns transtornos que são muito severos, como a obsessão e até a bipolaridade. E as violências, elas estão muito mais presentes em nós do que nós imaginamos. E talvez assumir que você tenha passado por um processo de violência na sua infância vai fazer com que mude todo um percurso da sua vida. E você pode escolher se você quer reproduzir esses comportamentos e se está tudo bem para você estando desse jeito, ou se a sua vida precisa de mudanças para que você consiga realmente gestar sem medo, para que você consiga ter novas perspectivas de vida, para que você tenha um filho que te ame e que gere muita saúde dentro desse relacionamento de vocês dois. Vocês estão criando vínculos agora e para todos sempre. Qual é a perspectiva que você quer deixar para ele? Nós conversamos sobre isso no próximo vídeo. Até logo!